Fala galera, vamos acompanhar aí a turma do Jogo Aberto trazendo a provável escalação de Corinthians e Cruzeiro. O Corinthians recebe o Cruzeiro hoje, às 19h30, na Neoquímica Arena, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar aí a provável escalação dos dois times. Já vamos falar do Corinthians, que recebe o Cruzeiro, o líder da competição, e o Corinthians enrolado com várias questões externas. Olha o Dorival ali, ó, o Dorival. O futebol é cíclico, mas também pode ser cítrico, no sentido figurado, claro. Amargo, desagradável. Veja você, no último encontro, no mesmo palco, no Brasileirão do ano passado, o Corinthians chegava à 5ª vitória seguida, rumo à Libertadores, ao bater o Cruzeiro por 2-1. O primeiro foi de Memphis, que não deixou boas impressões no Majestoso no final de semana. O segundo de Yuri Alberto, que segue de fora machucado. A derrota para o São Paulo aumenta a pressão para o duelo de logo mais. Pressão para cima de Dorival Júnior, mas não só dele. Ao menos, como o duelo foi sábado, sobrou mais tempo para treinar e para refletir. Ranieri tomou o terceiro cartão amarelo e fica de fora. Nas demais posições, mesmo com a acidez de um momento difícil, Dorival Júnior deve mandar a campo a seguinte formação: Hugo Souza, Mateuzinho, que está de volta, André Ramalho, Kaká e Matheus Bidu. José Martínez, Breno Bidon, André Carilho e Rodrigo Garro. Ângel Romero ou Thales Magno e Memphis Depay. O mesmo que foi substituído no intervalo contra o São Paulo e nem voltou para o banco de reservas para apoiar os companheiros. Acidez em alta pelos lados do alvinegro. O Corinthians, que foi campeão paulista, que se recuperou no Campeonato Brasileiro do ano passado, garantindo vaga para a Libertadores 2025, fez um acordo que vinha dando rusga. Prometeu agora pagar para o elenco e a antiga comissão técnica a premiação de 12 milhões de reais por conta desses objetivos alcançados. Pagamento em 3 parcelas. A primeira ainda esta semana. Semana marcada por agito e protesto. Amanhã, por exemplo, às 19h10 no Parque São Jorge, por conta do alvinegro ter virado também caso de polícia. Aliás, a Justiça aceitou a denúncia contra o ex-presidente Augusto Melo e outras 4 pessoas no caso Vai de Bet. O Ministério Público do Estado ainda pede que o alvinegro seja ressarcido em 40 milhões de reais. Difícil que tanto desmando não respingue no campo. O Corinthians venceu apenas uma das últimas 6 partidas que fez no Campeonato Brasileiro. E o duelo vai ser apenas, entre aspas, contra o líder. Receita para não aumentar a acidez? Será que tem, André Ramalho? Eu acho que a gente tem que mostrar nossa força dentro de casa, principalmente. Acho que sempre foi uma força aqui do Corinthians e acho que é isso que a gente tem que fazer. O alvinegro está em ebulição. Aqui se entende muito bem que o futebol é cíclico, mas também pode ser cítrico. Depende quase sempre dos próximos 90 minutos. Esperemos logo mais, a partir das 7h30. Nos últimos 9 duelos contra o Cruzeiro, o Corinthians só ganhou 2. Teve 2 empates e 5 derrotas. Agora, quero mostrar o lado visitante, o Cruzeiro, que contra o Juventude goleou em casa, poupou os jogadores, justamente para esse duelo de logo mais na Arena do Timbu. Líder do campeonato, sem perder a 15 jogos. Não é à toa que o professor está orgulhoso da sua equipe. E isto mostra que a gente está a ficar melhor como grupo. Mudou 4 ou 5 no outro jogo, não sentimos diferença. E é isto, toda a gente preparada, toda a gente ali forte para entrar, e estou muito orgulhoso, e vocês são muito parabéns. A invencibilidade do Cruzeiro será posta à prova na noite de hoje, dentro da Neoquímica Arena. Emprestado ao time celeste, Fagner ficará de fora desta partida. Já o Cássio, que cumpriu suspensão na goleada contra o Juventude, está de volta e vai enfrentar o Corinthians pela primeira vez na sua carreira. Um time e um estádio que ele conhece bem, onde viveu muitas emoções, algumas inesquecíveis. Já outras não são para serem lembradas com tanto carinho. Quando eu saí do Corinthians foi a melhor coisa para os dois lados, para o Corinthians e para mim, porque eu não tinha forças para poder ajudar naquele momento e eu tava numa depressão meio profunda, assim, sabe? Quem me conhece, tanto que quando eu cheguei no Cruzeiro, os caras falavam, pô, cara, tu chegou com o olho fundo aqui, teu semblante era totalmente diferente do que tu tem hoje. E não é só no semblante que o gigante melhorou. Ele é a última barreira da 3ª melhor defesa do Brasileirão, com somente 9 gols sofridos. E não é só o Cássio, que vive um bom momento em Belo Horizonte. Gabigol guardou 2 na vitória contra o Juventude. E agora quer voltar a campo entre os titulares. Nunca tive problema em ficar no banco. Eu tô feliz? Claro que não, eu quero jogar mais.
E a gente tem várias conversas, eu e o Mister, né, sobre isso, que eu preciso realmente de minutos, ele sabe disso. A principal dúvida de Leonardo Jardim está no meio de campo. Lucas Silva sofreu uma torção no joelho na partida contra o Juventude, quando o placar estava em 3-0. Os exames iniciais não encontraram nenhuma lesão grave e o técnico está na torcida para que seu volante esteja recuperado. Assim, o provável Cruzeiro vai a campo com Cássio no gol, William, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique, Romero, Eduardo ou Lucas Silva como volante, Christian na meia direita, Wanderson na meia esquerda, Matheus Pereira e Caio Jorge no ataque. Bom, prévias tanto do Corinthians quanto do Cruzeiro. Ronaldão, independentemente de quem será titular ou não, qual é o sentimento para essa partida? O Corinthians vem de um clássico péssimo, perdeu para o São Paulo 2-0 e o Cruzeiro massacrou a Juventude. Então, o Cruzeiro que jogou bola, né, que deixou a sua torcida feliz, e o Corinthians que não agradou ninguém. Por isso que não jogou. O último jogo do Corinthians, eles passearam em campo. Então, acho que agora, cada um tem um sentimento aí. O Cruzeiro tá lá no topo da tabela, jogando bola, e o Corinthians ainda não jogou bola. Então, cabe a vocês hoje jogar bola. Só jogar bola. Sentimento é de medo. É jogar e não Maria pescar. Agora, o Cruzeiro jogou, e o Corinthians não jogou, passeou em campo. Essa que é a diferença, minha Renata. E agora temos aqui essa prévia, porque Hugo Souza, titular absoluto, Mateuzinho de volta, André Ramalho e Kaká. Comemorar ou não? Não, então tá. É pra observar apenas. Matheus Bidu na esquerda, José Martínez, Bidon, Carrilho, Garro e na frente Memphis Depay e Ángel Romero ou Thales Magno. Qual seria a sua escalação ideal hoje, Ronaldo? Quais seriam suas alterações ou concordâncias aqui? Se olhar, eu já mudaria a zaga inteira, mas ia colocar quem? Eu já mudaria esses 4 aqui, ó, todinho aqui, e Bidonzinho também tava fora. Já tirava aqui, ó, só o Hugo ali. Mas é o que tem. É o que tem, E o Félix Torres? Agora, uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, meus amiguinhos. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Que desespero, hein, Ronaldo? O Bidu joga mais com o Angelério, o Rodrigo Angelério, lá o Angelério que chegou? Mas não tava machucado? Fabrício, Ele machucado, ele entrou no jogo. Como é que ele tá machucado se ele entrou no jogo? Mas a gente não sabe, uma prévia. Pode ser que ele Responde minha pergunta, seu cavalo. Pode ser que ele entre, pô, O Angelério joga menos que o Bidu? Aonde? Então tem coisa que eu Só não sei. pra lembrar, quem usava o Angeleri era Ramon Dias e Palilo. Eles usavam. Porque ele trouxe um cara que joga bola, vai colocar o outro mas que não joga, talvez o GPS do Bidu é melhor do que o... o GPS. Hoje não tem GPS? O Felipe Luiz falou que tem. Hoje tem muito essa questão de GPS. Então é isso. E na frente você vai de Romero, que vem mal nos últimos jogos, Então, ou o Thales Magno que definiu. Aí você coloca o Thales Magno... Mas não definiu a vitória contra o Ceará. Sim, mas o Thales Magno, ele pega a bola, dá 3 dribles pra frente e olha e joga no Hugo. Volta pro Hugo, ele vai, dribla e joga no Hugo. Ele vai, dribla e joga no... Ele não cruza, ele não vai pra linha de fundo. E no gol que ele fez contra o Ceará, no gol que você fez contra o Ceará, Thales, só eu vi, e o mundo também. Ela pega na canela, irmão. Você pediu GPS, não pediu? O quê? Recalculando a rota. Calculando a rota. Ó. Negão, você tá engraçadinho. Não, mas assim, o Memphis tem que ficar no banco. Por quê? Até o diretor torce contra se o Memphis jogar. Porque se ele der passe e fizer gol, tem que pagar mais. Os caras não têm dinheiro. Entendeu? Então é jogar contra o clube. Deixa o Memphis no banco e coloca o que possa fazer. Vai pagar o Rames que só se apresentou lá, depois você vem falar do Memphis. O assunto é Corinthians, rapaz. O Memphis tem que rapaz. jogar, velho. O Memphis tem que ficar em campo. Ele e o Garro tem que ficar em campo. Os caras recebem, mas tem que ficar em campo. E os que jogam bola tem que ficar em campo. Dorival, não é possível que você não vai deixar os caras... Deixa os caras em campo, velho. Agora, vamos ser sinceros. Você é presidente do clube. O Memphis está em campo. Se ele der passe e fizer gol, você tem que pagar mais. Você vai torcer para ele fazer gol e dar Eu dou uma passe? promissória pra ele, toma. Ou se não dá o cartão corporativo que ele vai gastar menos que os caras que gastaram. Toma o cartão corporativo aqui, Messi, pra você, que você vai gastar menos que os caras que Tem que gastaram ver se é ilimitado esse limite aí. Mas não é. Do cartão corporativo. Os caras brigar desse jeito lá deve ser ilimitadíssimo. Pô, tem um detalhe. O Ronaldo já sofreu muito. Vamos colocar... Quer dizer, acho que vai sofrer um pouquinho mais. Cruzeiro na tela. Deixa eu ver o Cruzeiro. Vê se assusta. Técnico Leonardo Jardim. Quem é? Quem é? Que time, hein? Aí o Pica-Pau vai. Bom, o Cruzeiro deve se apresentar da seguinte maneira. Cássio no gol. Gigante. William na direita, já que Fagner, por contrato, não pode atuar nessa partida. Teria que pagar 1 milhão. E aí não vale a pena, né? Fabrício Bruno e Vidalba, uma zaga muito sólida. Muito bom. Os dois estão numa fase maravilhosa. O Kaique na esquerda. E aí vamos para o meio, onde ele pode aparecer com Lucas Romero e Lucas Silva. O Eduardo é uma possibilidade também. O Wallace poderia aparecer. Eu acho que é Lucas Silva e Lucas Romero. Não, mas o Lucas Silva, ele sentiu o joelho, né, no jogo contra o Juventude. Talvez o capitão não foi nada grave, mas pode ter essa alteração. O capitão do time, Lucas Silva, vai jogar. Aí o Christian tá jogando muita bola, hein? Pouco falado, mas eu tenho gostado muito das atuações, da movimentação dele. Ai, chora coraçãozinho. Wanderson foi poupado contra o Juventude. Wanderson lá, Maurício no outro, e a vida segue como se fosse normal, né? Ai, 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 maltratam o torcedor. Bom, vamos
vamos para cima, porque aqui está Matheus Pereira poupado diante do Juventude. E esse é o cara, para mim, é o grande nome do Brasileirão até agora, o craque do Brasileirão, KJ. Caio Jorge. KJ. Hoje Caio Jorge, hoje Caio Dorival, hoje Gabigol. Mas... cai todo mundo. Hoje Caio Jorge, Caio Dorival, Caio Ronaldo. Caio Corinthians. É a sua amiga. Que é isso, irmão? Calma, pô. Ronaldo e Edu Dracena. Edu, você conhece muito bem esses bastidores, sabe da força do Cruzeiro. Você imaginava que neste momento do campeonato, chegando na 16ª rodada, o Cruzeiro estaria tão forte? Renata, pelo que a gente via conversando ali com muitas pessoas ali de dentro do Cruzeiro, a gente via que essa situação que o Cruzeiro está vivendo hoje era questão de tempo. Pelo tratamento que o treinador tem com os jogadores, com a diretoria, então, uma conversa muito franca, todo mundo ali falando a mesma língua. Então, o que está acontecendo hoje com o Cruzeiro não é novidade, é o que foi plantado e está sendo colhido. Então, eu entendo, assim, que o Cruzeiro está vivendo um bom momento, é um momento, assim, dos jogadores com a confiança totalmente. E também, Renata, pelo comprometimento de todos que estão ali. Ali, a instituição é a maior, é o Cruzeiro, então todos estão jogando pelo Cruzeiro. Agora pegar o Corinthians ali... E só me responde uma coisa. Me responde, tem salário atrasado lá? Não, em dia. Ali tudo em dia, ali, o Pedrinho, ó, pagando ali, mano. Mas você vê a postura do Cruzeiro e da maneira com que lida com os seus jogadores e, assim, dessa organização que o Edu fala. O Gabigol, no Flamengo, ele estava tendo problema em ficar no banco de reserva. No Cruzeiro, lógico, o depoimento dele é que ele não está gostando, mas quando ele entra, respeita. Então, assim, quando você tem tudo organizado, tudo feito certinho, você tem o grupo na mão. Então, esse é um dos pontos favoráveis do Cruzeiro. E, na minha opinião, respeita, porque o técnico se impôs, recebeu o respaldo da diretoria, mandou o Dudu embora. E o Gabigol sabe que vai jogar quando o técnico quiser. Como ele jogou contra o Juventude, foi muito bem, inclusive batendo pênalti, que é uma característica que ele tem. Organização e tem comando, né? E o Dudu recebendo no Cruzeiro foi pro Galo. Ei, Dudu! E agora tá suspenso pelo STJD por causa da Leila. Isso aí agora você vai virar cesta básica. Não, tiraram a multa, mas a punição foi mantida. Mas daqui a pouco vira cesta básica. Mas a questão Dudu, você é azarado mesmo, hein, velho? É questão da hierarquia, né, Renata? O presidente, tem o Pedro Júnior, o Pelaipe, aí vem o treinador, então tem a hierarquia. Então o pessoal tá respeitando o que acontece. Olha, eu gostaria de continuar com esse assunto, Corinthians e Cruzeiro, até o final do programa, falar muito mais. Porém, a pauta é o... Checando essa informação, porque eu estava sentindo o cheiro da notícia até conseguir confirmar com uma fonte bem importante. Por quê? Duas fontes bem importantes, né? Uma à tarde havia me dito, estamos aguardando uma situação para avançar em uma negociação. De repente estoura aí a questão dos jogadores do Atlético Mineiro. Eu gravei o blend, como eu não tinha informação do Rony, não coloquei o Rony no blend. Por isso que eu falo para vocês, viu o blend? Mas vem também depois pro Café da Fiel, que há atualização, né? Há uma diferença aí de 3 horas, né? Do blend pro Café da Fiel, normalmente. Às vezes 2 horas, às vezes 2h30, mas a maioria das vezes 3 horas, às vezes até 4. E aí, uma fonte me disse o seguinte, o nome do Rony foi aprovado, o Corinthians já estava sabendo da situação antes de explodir na mídia, o Corinthians tem o interesse no Rony, só que o Corinthians analisa os riscos jurídicos, tá? E quais seriam esses riscos jurídicos? O Corinthians não quer correr o risco, o Corinthians não quer contratar um jogador, presta atenção, tá? Deixa eu ligar o Lázaro aqui. O Corinthians não quer contratar um jogador simplesmente para que ele jogue só na temporada 2026. Então não serve. O Corinthians precisa de uma solução imediata. E o Rony, ele tem 13 partidas já disputadas no Campeonato Brasileiro com a camisa do Atlético Mineiro. Então, se for para contratar o Rony e ele jogar só no ano que vem, isso está totalmente descartado no Corinthians, tá? Pelo menos de início, as coisas podem mudar, mudam no futebol, não é? Então, olha só, a questão, né? Não sei se o Douglas fez a enquete aí, que eu acho importante essa enquete do Rony. Tá, peraí. Vou falar pro Douglas aqui. Desculpa. Então vamos lá, né? Essa questão aí do Rony é a seguinte: o Corinthians tem um interesse no jogador, é um nome aprovadíssimo pelo Dorival Júnior, é um nome aprovado pelo Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians. Apesar de não ser um jovem atleta, é um atleta que tem saúde física, que é a característica que o Corinthians precisa. Isso fica por minha conta, tá? Eles nem chegaram a falar sobre isso comigo, né? Digo, as minhas fontes dentro do Corinthians não chegaram a falar os motivos porque o Corinthians se interessa pelo Rony, né? A questão da saúde física, da força, da velocidade. Isso quem tá falando sou eu. Já dá para ver que eu sou a favor, tá? Já dá para perceber que eu sou a favor da contratação, já tô avisando antes.
Mas vamos à informação, que é o que importa, depois depois eu analiso. O Corinthians tem um interesse no Rony, mas presta atenção, gente. As negociações, elas não foram abertas, tá? O Corinthians analisa, junto com a sua cúpula, os riscos jurídicos. Eu perguntei, inclusive, tô gripado, né? Eu perguntei, inclusive, né, para as minhas fontes hoje, sobre a questão envolvendo o Gustavo Mosquito, atacante do Vitória da Bahia, né, que já não é mais do Vitória, atacante que deixa o Corinthians em 2024 e vai, né, deixa o Corinthians em 2024 e vai, né, para o Vitória no mesmo ano, tá? Eu não sei se o processo já foi retirado ou não, tá? Eu tô aqui para trazer para vocês, né, eu tô aqui para trazer para vocês o que, né, o Corinthians pensa em relação ao Rony, tá? Então, olha só, em questão ao Rony, o Rony foi o único que entrou realmente com processo na justiça, tá? Os outros fizeram notificações. E no Corinthians, tá? Né, existe o interesse no Rony, mas o Corinthians achou melhor não descartar, tá? Não descartar o jogador, né, por conta dos riscos jurídicos, tá? Mesmo com os riscos jurídicos, o Corinthians decidiu não descartar o interesse, tá? Ou de abrir negociações com o Rony. Então, não houve, tá? Ainda uma negociação aberta entre Corinthians e Rony, tá? Entre Corinthians, o Atlético Mineiro, nem sei se entraria num negócio desse. Não houve, tá? Não houve, até porque essa situação, como vocês mesmos estão citando aí no chat, essa situação pode ser, né, contornada lá no Atlético Mineiro, o jogador ficar por lá mesmo, o Atlético Mineiro pagar todas as pendências e o jogador ficar por lá. Então, assim, o Corinthians acompanha, monitora o caso e avalia, né, os riscos aí, né, jurídicos de uma possível tentativa, caso realmente o Rony, né, venha ficar livre aí na justiça, como fez o Mosquito, né, que deixa o Corinthians, tá? Que deixa o Corinthians em 2024 e acerta, né, com o Vitória da Bahia. Mas o que eu posso confirmar para vocês, é bom a gente entender também o seguinte: o que eu falo, o que eu estou falando e o que eu não falei. Eu sempre falo, comunicação não é o que eu falo, é o que as pessoas entendem. O Corinthians tem o interesse no jogador. Até na minha tweetada lá, eu fiz questão de escrever que o Corinthians tem interesse e avalia riscos jurídicos para abrir uma negociação. Deixei isso claro até no meu Twitter. Não tem negociação aberta entre Corinthians e Rony. O Corinthians simplesmente acompanha e monitora a situação do jogador no Atlético Mineiro e a situação jurídica dele. Ele entrou com uma ação na justiça. Isso é fato. E o Corinthians já sabia, tá? E o Corinthians já sabia. É um nome aprovado. Ele ficando livre no mercado, porque a situação pode ser contornada pelo Atlético Mineiro. A situação pode ser contornada. Se o Atlético Mineiro for lá e quitar todas as pendências, inclusive com o Rony, ele não consegue sair. Ele vai ter que ficar por lá, correto? Ele só consegue sair do Atlético Mineiro, não é uma rescisão amigável. Então presta atenção, já cobri o Santos acho que foi 2014. Nesta quarta-feira, a partir das 19h30, Corinthians e Cruzeiro metem forças na Neoquímica Arena pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians vive um momento de instabilidade. No último sábado, a equipe não demonstrou força e foi derrotada pelo rival São Paulo por 2-0 no Clássico Majestoso. Com o resultado negativo, o Timão caiu para a 10ª colocação na tabela, se distanciando da zona de classificação para a Conmebol Libertadores do ano que vem. A pressão aumenta e o nome do técnico Dorival Júnior começa a ser questionado, embora o presidente em exercício garanta a permanência no cargo. Líder do Campeonato Brasileiro com 33 pontos, o Cruzeiro é o time com mais jogos de invencibilidade entre aqueles que estão nas 4 divisões nacionais. São 15 jogos na temporada sem perder, sendo 10 pelo Brasileiro. A Raposa vem de goleada por 4-0 sobre o Juventude. Será o primeiro jogo do goleiro Cássio contra o Corinthians, desde sua saída do clube, no meio do ano passado. Ainda sem Yuri Alberto, que está em processo de transição do departamento médico para os gramados, o Corinthians deve manter o esquema 4-4-2, com o losango no meio de campo e 2 homens na frente. O atacante Memphis Depay, embora substituído no intervalo do Clássico Majestoso, no último sábado, se mantém como titular e será a referência do sistema ofensivo. Provável time:
Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Matheus Bidu, José Martínez, Breno Bidon, André Carrijo e Rodrigo Garro, Ângelo Romero ou Thales Magno e Memphis Depay.